A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direitos Humanos, tem a honra de recebê-los para o webinar Lugares de Memória, a importância da memória coletiva, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem esta mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. E para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Flávio Bastos, coordenador do Núcleo de Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Doutor, uma boa noite, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos, muito obrigado. Eu vou aqui quebrar o protocolo e transmitir a palavra à nossa coordenadora suplente do Núcleo da Memória, a doutora Flaviana, que vai presidir a mesa, aí eu retorno. Obrigado, doutora Flaviana. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, né? É o nosso segundo seminário deste ano do Núcleo de Memória da Comissão de Direitos Humanos, da qual o Dr. Flávio é coordenador, né, do Núcleo de Memória. Também é coordenador do Núcleo de Direitos Indígenas e Quilombolas da mesma comissão, e ele é especialista em direitos humanos e genocídios e também tem pós-doutorado na área de direitos humanos. Então, assim, é uma pessoa que tem uma grande experiência nessa área de memória, né, em direitos humanos, e acho que tem muito a acrescentar para todos nós, falando um pouquinho sobre os lugares de memória, sobre a importância da gente ter, né, essa memória coletiva sobre os dias de hoje. Sou coordenadora suplente, né, juntamente com o Dr. Flávio, e para mim é uma honra poder estar aqui e ouvi-lo. Você, doutor. Muito obrigado, doutora Flaviana. Então, eu quero novamente cumprimentar as pessoas queridas, amigas que estão aqui presentes nesse seminário, a equipe da OAB, sempre maravilhosa, permitindo, viabilizando esse nosso contato, a nossa presidente, a doutora Patrícia Vanzolini, a nossa vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutora Priscila Beltrame, e todos os nossos colegas da Comissão de Direitos Humanos, sempre tão combativos e que marcam essa comissão pelo seu coleguismo e companheirismo. O nosso tema de hoje dando quase que uma sequência, né, no primeiro seminário deste núcleo da memória, que foi exatamente apresentado pela doutora Flaviana, com brilhantismo que lhe é peculiar, né, buscará apresentar para vocês a importância da memória coletiva, um tema a que se dá pouca atenção no Brasil, mas que possui intensa, clara e inevitável conexão com problemas que nós estamos vivendo hoje. O que eu vou apresentar aqui para vocês são imagens, porque eu acho que no tema da memória, as imagens tendem a transmitir com maior sensibilidade a importância da memória e, como diz a minha amiga historiadora Débora Neves, do Condefá, né, transmitir para vocês o que é, abre aspas, o espírito do lugar, fecha aspas, o sentimento que é despertado, os mistérios que são despertados quando se visita um local de memória pelos fatos que lá ocorreram, né? Então, é aquela pergunta, é o lugar que faz a memória ou é a memória que faz o lugar? Então, eu vou aqui apresentar algumas experiências bem interessantes de fora do Brasil e talvez comentemos e vamos comentar um pouco também do Brasil. Eu vou compartilhar uma tela porque exatamente esse tipo de apresentação requer as imagens, né? E eu vou comentando com vocês um pouco. Eu peço à doutora Flaviana que me confirme se está aparecendo a tela inicial para vocês aí. Me parece... Sim. Ah, ótimo, excelente. Só um minutinho aqui. Como é que surge, portanto,
esse debate sobre a memória coletiva. Não é? Nós sabemos que a memória sempre foi trabalhada sob a sua perspectiva individual, por diversas e distintas áreas da ciência, mas a memória coletiva, especialmente num país como o Brasil, que por várias razões que não cabem agora discutir, tendem a dar pouca importância para o espaço público, né? Na verdade, o espaço público hoje ele é pouco, ele não está, né, com a população, né? A população usufrui muito pouco do espaço público. E eu diria que esse é um fenômeno não só físico, mas também político, um fenômeno espiritual, um fenômeno histórico. E agora há um movimento muito intenso, de poucos anos para cá, no sentido de reocupar esses espaços públicos, né? Mas nós temos duas perspectivas aqui: a memória e o patrimônio da humanidade, tema que será certamente muito discutido com o desenrolar desta guerra na Europa que hoje nós acompanhamos. O tema da memória, como está aí na tela, eu coloquei alguns apontamentos, né? Ele surge a partir da década de 20, com um pensador chamado Maurice Halbwachs, que vai chamar a atenção para a importância da memória coletiva. Então, assim como a memória individual, ela é de grande importância para que nós, sob esse ponto de vista individual, não cometamos os mesmos erros, ou pelo menos não deveríamos cometê-los, né? Sob a perspectiva da memória coletiva, também temos essa visão, esta ideia. Ou seja, é fácil aqui identificarmos fenômenos políticos que se repetem e que vêm gerando as mesmas consequências já ocorridas, por exemplo, na primeira metade do século XX. E agora nós vemos novamente as mesmas e velhas ideias retornar com uma nova roupagem. Então, Maurice Halbwachs chamava muito atenção para isso. O tema do patrimônio da humanidade, ele surge em 1792, na França revolucionária, uma vez que prédios, monumentos, edifícios que diziam respeito ao velho regime passavam a ser derrubados, né? Como consequência daquela ruptura com a monarquia absoluta, com os regimes absolutos. E aí, portanto, são temas complementares. O patrimônio da humanidade é importante porque ele transmite exatamente a memória de um povo, de uma história, de uma experiência humana, né, nesse planeta. Vejam que uma triste coincidência, né? Maurice Halbwachs, que era nascido na França em 1877, ele morre exatamente no campo de concentração nazista de Buchenwald, na região de Weimar, na Baixa Saxônia, na Alemanha. Ele era de religião judaica e propõe, né, essa categoria, a memória coletiva. Quer dizer, localização de lembranças, mas que guardam uma conexão com o tempo presente. Para a grande maioria das pessoas, o passado é passado, o presente é presente, e há quase que uma visão, uma percepção de exclusão, quando esta percepção é errada. Na verdade, passado e presente constituem uma relação de integração. Eu só tenho um presente porque eu tive um passado interpretado de uma certa maneira. Então, por exemplo, vou fazer aqui um gancho com a apresentação da doutora Flaviana no mês passado, aqui no nosso núcleo, quando ela apresentou o verdadeiro drama pelo qual passaram as mulheres que resistiram à ditadura, notem que as violências por elas experimentadas diziam respeito à sua condição de mulher.
E eu vou passar aqui algumas imagens que vão fazer referência a isso. Porém, a análise do passado não tão distante e do passado longínquo já demonstrava claramente que, em todos os conflitos armados, guerras, regimes ditatoriais, ditaduras, autoritarismos em regimes que são formalmente democráticos, né? A condição da mulher sempre foi uma inspiração para as crueldades cometidas pelos perpetradores. E voltaremos a esse ponto. Então, a análise do passado é capaz de nos transmitir claramente o que nos aguarda para o presente e o futuro próximo ou o futuro distante. Como dizia um dos maiores escritores norte-americanos, William Faulkner, o passado não é passado, ele sequer existe. Então, voltaremos a mencionar estes pontos. Do ponto de vista da memória, como é possível, quais são os suportes para que a memória coletiva tenha projeção e tenha expressão? Parte desses suportes podem ser encontrados, por exemplo, nas narrativas orais dos povos originários, dos povos que não, os chamados ágrafos, que não usavam a escrita. E este é um ponto muito interessante. Por exemplo, é crime de guerra, já que eu falei há pouco da Ucrânia, a destruição do patrimônio físico, mas também do patrimônio imaterial. Dentre alguns exemplos, a destruição das tradições orais de um povo por meio do extermínio dos seus referenciais, não é? Vejam, portanto, que o patrimônio físico, material ou imaterial é uma base, um suporte de perpetuação e compreensão da memória coletiva e da verdade histórica. E aqui eu menciono nesta tela, que vocês devem estar vendo aí, as principais normas internacionais protetivas do patrimônio da humanidade ou patrimônio mundial, né? Desde a Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em caso de conflito armado, a Convenção de Haia, de 1954, não é? Até a Resolução 2347 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e aí eu não vou repetir as normas, mas vocês estão vendo aí a quantidade de convenções de hard law e também de declarações de soft law que buscam proteger, por meio do direito internacional, o patrimônio tão indispensável à perpetuação da memória. Então, em todas as guerras, não é? Assim como eu mencionei aqui a violência de gênero, um fenômeno presente em todas as guerras, fruto de um patriarcado estrutural, também temos a destruição dos referenciais culturais que dão projeção à memória coletiva, via de regra, em todos os conflitos armados. Por quê? Porque, via de regra, novamente, me permitam reiterar a expressão, o inimigo é considerado um alvo a ser destruído e, assim, portanto, a sua identidade, a sua cultura e a sua própria memória. Veremos esse tema voltar com força agora, diante do que vemos ocorrer na Europa, né? Do que estamos presenciando. Pois bem, um outro ponto a ser considerado aqui, antes de eu iniciar a análise das imagens, diz respeito à disputa pelo domínio pelo monopólio da memória. Os grupos políticos, os embates políticos, muitas vezes traduzem embates na disputa pelo domínio da memória. Aí eu vou a George Orwell, autor de 1984. Quem domina o passado, domina o presente. Ora, se nós aqui lembrarmos do período do nazismo, veremos que este movimento
que para alguns era de extrema-direita, para outros ia além da extrema-direita, porque ele tinha conteúdos míticos, era muito mais do que isso, portanto, de que uma corrente política, além da corrente política extremada, racista, o nazismo, ele buscava dominar, ele era um regime totalitário, ele buscava dominar a forma de pensar e ditar esta forma de pensar para cada pessoa. E aí vinha a apropriação do passado. Então, monumentos alemães que eram muito anteriores ao nazismo foram apropriados pelo nazismo de modo a induzir o cidadão alemão da época a acreditar que a proposta do nazismo se confundia com a própria proposta dos mitos e conquistas de épocas passadas, gloriosas, etc. Então, nesse sentido, é que se diz que há uma disputa, há uma luta pela narrativa, não é? E aqui eu coloco aí a menção de um dos maiores especialistas na matéria, que era o Jacques Le Goff. Eu indico, inclusive, esse livro, que está aí na tela para vocês. Jacques Le Goff, ele é muito interessante essa observação, né? Ele coloca, olha, dominar a memória, tornar-se senhor da memória e do esquecimento. E aqui vamos aqui só fazer uma nota de rodapé, vamos pensar no negacionismo, nunca aconteceu, ou não vamos pensar nisso, passado é passado, não é? É uma das maiores preocupações desses grupos que buscam o monopólio, a hegemonia na narrativa da verdade histórica e da memória coletiva. Esta é uma observação muito importante para entendermos, por exemplo, o negacionismo do Holocausto, o negacionismo da ditadura, o negacionismo de que exista um patriarcado que gere, né, o machismo, a homotransfobia, a misoginia e assim por diante. Inclusive negando a existência estrutural desses males. Eu cito aqui, como estamos falando entre colegas advogadas e advogados, eu lembro o caso da professora Deborah Lipstadt, uma professora, hoje ela é consultora para combate ao negacionismo na Casa Branca. A professora Deborah Lipstadt, ela sempre escreveu sobre o negacionismo do Holocausto, e numa das palestras na universidade onde ela ensinava, salvo engano meu, era a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, ela menciona como os negacionistas buscam alterar a verdade histórica para alcançar objetivos políticos. E numa dessas palestras, ela foi interpelada, nos Estados Unidos, a palestra, ela foi interpelada por um britânico, David Irving, que vocês estão vendo aí na imagem, considerado o maior negacionista do Holocausto no Reino Unido. E, de fato, ele volta para a Inglaterra e entra com uma ação judicial contra Deborah Lipstadt, uma ação indenizatória, dizendo, ela está me difamando. Só que o sistema jurídico britânico impõe ao acusado a prova de que ele é inocente. É uma diferença em relação ao nosso sistema. A professora Deborah Lipstadt contrata advogados, vai se defender no Reino Unido, e aquele julgamento, que era uma sessão em relação à responsabilidade, né? O que no direito saxônico se chama de pay and suffering, passa a ser um julgamento que envolve a própria discussão da existência das câmaras de gás em Auschwitz. Eu recomendo que vocês vejam o filme Negação, que trata disso. E o livro dela, né, também existe disponível hoje, Denying the Holocaust, Negando o Holocausto. Pois bem, ela se sai vencedora e este caso passa a ser um dos casos mais comentados hoje no mundo. Pois bem,
Eu vou aqui eu vou pular alguns slides para que dê tempo para que possamos ver algumas imagens bem interessantes aqui. A memória, ela encontra vários suportes para a sua expressão. Então, eu cito os principais: suportes documentais, fotográficos, cinematográficos, testemunhais, arquitetônicos, artísticos e espaços comuns. Espaços comuns. Aqui eu faço uma observação. Não é a beleza de uma certa arquitetura, não não são os traços de uma concepção arquitetônica mais belos ou menos belos que necessariamente apontam um local de memória ou que deva ser tombado pelo patrimônio, pelo poder público. Não. O que torna um lugar um site de consciência, como nós dizemos, são os fatos que lá ocorreram, e não necessariamente a arquitetura. Eu digo isso porque não são poucos os laudos de negativa de tombamento de locais importantes pela simplicidade da arquitetura, no caso concreto. Vou dar um exemplo. Não há muito tempo, mas recentemente, o município lá de Salvador denegou e indeferiu o tombamento da casa onde viveu Marighella, porque é uma casa muito simples, não tinha do ponto de vista arquitetônico, não há nada de especial, né? E isto é um erro. Demonstra a falta de conhecimento que existe no Brasil sobre o tema da memória. Na verdade, o que lá se passa é que torna aquele local importante. E aí eu volto a trazer à tona a expressão usada pela historiadora Débora Neves nas suas pesquisas, nos seus livros publicados, quando menciona o chamado espírito do lugar, espírito loci, ou seja, o mistério que existe naquele local em razão dos fatos lá passados. Eu coloquei algumas imagens aqui para vocês e que demonstram as diferenças de suporte, né? A primeira imagem que vocês estão vendo lá em cima, que parece um desenho, eu não sei se está muito claro, até peço à doutora Flaviana que me sinalize aí se dá para ver bem. É um desenho que está lá no canto esquerdo superior, a primeira imagem. Vocês estão vendo um desenho lá, Sim. né? Pois bem... Parece um mapinha, né? Um mapinha, exatamente. Este aí é o banco imobiliário da época do nazismo, no qual o objetivo do jogo era expulsar os judeus da cidade. Ganhava o jogo quem conseguia expulsar os judeus da cidade no jogo. Bem, o que isso significa? Não é? Isso traduz uma série de conclusões. Este tabuleiro, ele está num grande centro de documentação que existe na cidade de Nuremberg, centro espiritual do nazismo, depois a cidade dos julgamentos de Nuremberg e hoje uma das capitais dos direitos humanos na Europa. Temos também ao lado o banco autêntico original, onde os nazistas se sentaram durante o julgamento de Nuremberg, também exposto lá no tribunal, no Palácio da Justiça de Nuremberg, um outro memorial, que não o primeiro que eu mencionei aqui. O interessante, ao lermos sobre esses bancos, é que, ao serem fabricados, a ideia é que eles não fossem tão confortáveis assim para os réus que lá aguardavam. Mais interessante, na terceira imagem, vocês veem um acrílico com terra sob este acrílico, o soldado de um capacete de um soldado nazista, crivado de balas, sob o piso do memorial, porque o centro de documentação foi construído sobre as ruínas nazistas, onde se davam os encontros anuais na cidade de Nuremberg para a celebração pelo Partido Nazista com seus congressos, com milhões de alemães se reunindo na cidade de Nuremberg, né? Então, nas escavações, esses locais
foram deixados exatamente esses objetos como foram encontrados. Este é um ponto muito discutido hoje entre os museologistas, né? Ao termos um memorial, devemos deixar as paredes como foram deixadas pelos perpetradores? Esse é um ponto muito discutido. E assim por diante. Eu vou voltar a falar desses temas. São apenas algumas das imagens, não é? Do ponto de vista testemunhal, outra base importante de consolidação da memória, notem que quanto mais um país demora para efetivar a sua justiça de transição, é mais difícil conseguir testemunhos, uma vez que vítimas e perpetradores começam, após uma idade muito avançada, a morrer. Então, o que é que se faz hoje, né? Colhem-se os depoimentos. Nós temos vários depoimentos já gravados em relação à ditadura militar do Brasil, instaurada por golpe em 1964, e temos também milhares e milhares de depoimentos de vítimas dos campos de concentração e de extermínio nazistas. Um outro ponto muito interessante que vocês estão vendo aí é o chamado panuelho, né? Os panuelhos das Madres de la Plaza de Maio, as mães que perderam suas filhas e filhos para mais de 100, 150 centros, campos de concentração na ditadura argentina. Não é? E que sábado último completou-se 40 anos da primeira marcha delas. Eu vou mostrar as fotos, eu estava lá sábado, e as fotos que eu trouxe de Buenos Aires. Pois bem, para quem não conhece, este outro monumento aqui, uma série de estacas num gramado verde, é um monumento que está no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em homenagem às vítimas da ditadura militar brasileira. Temos aí também o portal de Birkenau, em Auschwitz, etc. Pois bem, a memória é um direito? Nós estamos falando aqui entre, de novo, colegas, advogadas e advogados. A memória é um direito? A memória é um direito. A verdade histórica é um direito. Porque quando nós tomamos conhecimento e contato com um fato passado nosso, distante ou mais próximo, nós tomamos consciência de algum aspecto que diz respeito à nossa identidade coletiva. E, portanto, eu estou falando de cultura. E, portanto, eu estou falando de um direito humano fundamental, previsto nos nossos artigos 215, 216 da Constituição Federal, não é? E que é também previsto nas normas internacionais. Um povo que não conhece o seu passado, ele não tem consciência sobre si próprio. Infelizmente, eu sou obrigado a mencionar uma pesquisa publicada em 2016 pelo Instituto Ipsos, que demonstra que o Brasil ocupa um dos últimos lugares em termos de consciência do seu povo sobre o próprio ambiente. Vale dizer, o brasileiro é um dos povos que menos conhece e compreende o seu próprio entorno. Isso é uma pesquisa que foi publicada no plano internacional há não muito tempo. Pois bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já lá no seu artigo 27, dispunha: todo ser humano tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade, proteção aos seus interesses morais. Portanto, quando o poder público se nega a revelar documentos de um período, quando o poder público determina o sucateamento ou a destruição de arquivos da nossa história, ou simplesmente se nega a estabelecer centros de memória onde pessoas foram exterminadas, torturadas, o que se está negando é um direito humano fundamental pertencente a cada cidadão. Do ponto de vista jurídico, esta premissa é muito importante. Aliás, né, não só a Declaração Universal dos Direitos Humanos trata disso. Nós temos aqui também uma colocação de um professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, num texto seu, ele coloca o seguinte: a arte, os artefatos e as antiguidades,
os monumentos, os edifícios históricos, as ruínas, navios naufragados, objetos, artefatos dos povos indígenas, etc., não é? Estão incluídos no conceito de patrimônio cultural. Eu vou dar um exemplo. No primeiro dia da invasão à Ucrânia, 50 obras de uma das mais importantes artistas plásticas da Ucrânia foram destruídas, só no primeiro dia. Então, há uma corrida muito grande para que as obras, não só dela, mas da Ucrânia. A Ucrânia é um sítio de patrimônio da humanidade. Talvez vocês se lembrem daquela torre sendo bombardeada logo no início da guerra. Abaixo daquela torre, exatamente naquele solo, existem mais ou menos 20 mil corpos, a 25 mil corpos de judeus assassinados em abril de 1942, no massacre de Babi Yar, um dos maiores massacres que os nazistas cometeram no leste da Europa contra o povo judeu. E aí, lá existe hoje um grande memorial, né? Então, todo esse patrimônio que pertence de imediato a um país, mas indiretamente a toda a humanidade, está sempre em risco quando surge um conflito armado, uma guerra civil, uma convulsão social, militar, etc. E não sem razão, as convenções de Genebra de 1949, especialmente no artigo 56 do seu protocolo 1 e no artigo 16 do seu protocolo 2, consideram crime de guerra a destruição desses patrimônios, até porque não são alvos militares. É claro que, diante do extermínio de seres humanos, e estamos, infelizmente, vendo isso ocorrer de novo, talvez alguns pensem, bom, mas o patrimônio agora é o de menos, se nós temos seres humanos sendo exterminados. Mas é exatamente esse patrimônio que traz a identidade e a visibilidade daquele povo. Não sem razão, Raphael Lemkin, o jurista judeu-polonês que criou o termo genocídio, na sua obra Axis Ruling Occupied Europe, a Europa sob domínio do eixo, publicada em 1944, além de criar o termo genocídio, do grego genus, clã, tribo, da palavra latina cides, matar, destruir, também cria, lá no seu capítulo 9, o termo etnocídio, o genocídio cultural. Porque disse Lemkin no seu livro, não é apenas o extermínio físico que conduz ao genocídio, também o etnocídio e o extermínio cultural, porque o genocídio não é apenas a morte física. O genocídio é um crime caracterizado pela perda de algo mais, da identidade de um grupo perante a humanidade. E apagar a identidade daquele grupo é destruir aquele grupo. Não é? Esta visão será reforçada por Pierre Clastres, o antropólogo, por Robert Jolin, outro antropólogo, dentre outros. Não é? Portanto, a proteção da identidade cultural. Aí na imagem vocês podem ver uma ponte, né? A ponte, a Stari Most, lá na Bósnia, com mais de 400 anos, no dia em que da Guerra da Bósnia ela foi bombardeada. Isto é um crime de guerra. É um crime de guerra, e eu já vou depois mencionar, né? Nós tivemos, julgado pelo Tribunal Penal Internacional, um réu chamado Al-Mahdi, lá do Mali, né? Acusado de destruir algumas igrejas. Foi a primeira condenação da história, pelo primeiro tribunal permanente da história, por crimes de guerra consistentes em destruição de patrimônio cultural da humanidade. Não é? Ao se destruir uma sinagoga, ao se destruir uma igreja armênia cristã, ao se destruir uma mesquita num conflito armado, o que se está a destruir é a identidade, é a cultura. Um outro exemplo aqui nesta imagem que eu estou mostrando, são fotos que eu mesmo bati. Esta, no maior, pelo menos um dos maiores, junto com o Yad Vashem de Jerusalém, é o museu
dos Estados Unidos sobre memória e sobre o Holocausto, o United States Holocaust Memorial Museum. É o maior centro de pesquisa, um dos, do mundo sobre o Holocausto. E esta porta que vocês estão vendo, com lascas, é a porta de uma sinagoga que foi atacada na noite dos cristais quebrados, a Kristallnacht, em novembro de 1938, um pogrom. Pogrom, para quem não conhece a expressão, é o ataque por parte de uma massa aos bairros judaicos, o que ocorreu sempre na Europa, desde a Idade Média, pelo menos, né? Para alguns, o Holocausto começa nesta noite, né? Então, é muito impressionante você olhar para esta porta desta sinagoga que a Alemanha enviou para o Museu de Washington, né? Esse museu fica em Washington. Eu quero colocar também que um dos pontos, aliás, deixa eu voltar aqui um slide, um dos pontos decorrentes da destruição da memória ou da sua negação, termo que eu acabei de usar, é o próprio negacionismo, né? Seja do Holocausto, seja da ditadura. Aliás, eu indico o livro da professora Milena Gordon Baker, esteve recentemente no Brasil, ela é brasileira, mas radicada nos Estados Unidos, A Criminalização da Negação do Holocausto. Eu recomendo esse livro. Pois bem, o negacionismo ele não é apenas a negação do fato, é a negação com o objetivo de alcançar escopos políticos, né? Os movimentos neonazistas, esses movimentos de extrema-direita radicais que negam a ditadura brasileira. E aí a Corte Constitucional da Alemanha, já inclusive decidiu o seguinte: olha, a situação ela deve ser vista da seguinte forma: um fato conhecido ou provado não pode ser negado. Você pode reinterpretar aquele fato, mas ele não pode ser negado quando cabalmente provado. Não se pode negar que existiram câmaras de gás em Auschwitz, como fazia David Irving. E eu vou dar um exemplo por quê? Porque existem documentos das fábricas, empresas alemãs, as plantas, os projetos arquitetônicos das grandes câmaras de gás. Nós temos relatórios da Mercedes-Benz, que fabricavam os caminhões que matavam a gás em Chelmno, mostrando, por exemplo, que as vítimas, antes de morrer, não produziam fluidos corporais e que, portanto, os caminhões deveriam ser readaptados com um cone, um funil, afunilamento no piso do caminhão para eliminar os dejetos das vítimas. Isso está em relatório dessas grandes empresas que colaboraram com o Holocausto e também com a ditadura brasileira. Nós temos vários documentos aí. Portanto, não tanto como o nazismo, mas temos hoje, inclusive, investigações do Ministério Público Federal sobre as empresas que colaboraram com a ditadura brasileira. Então, podemos aqui reinterpretar um fato, mas não negar, e quando ele é cabalmente provado, decisão que vem da Corte Constitucional da Alemanha. O grande professor Tércio Sampaio, ele também afirma, né, a verdade histórica é a verdade factual. Ela pode ser interpretada, mas não pode ser negada sob pena de falsidade deliberada. Então, nós temos, a doutora Flaviana colocou aqui vários depoimentos no seminário passado, prestados pelas vítimas mulheres da ditadura. Todos os documentos, obras, relatórios, os próprios autos da Justiça Militar da União comprovam essa realidade histórica. E muito interessante, né, doutora Flaviana, que após a sua palestra tenham sido revelados e divulgados os áudios das sessões do Superior Tribunal Militar, inclusive um deles mencionando a violência sexual contra as presas políticas. Então, eu pergunto para vocês, o passado é passado distante ou o passado tem relação com o presente? Ele não se repete? Esta imagem que vocês estão vendo mostra Himmler, o chefe maior da estrutura
policial nazista visitando um campo de concentração, olhando para um soldado prisioneiro, né? E uma imagem da revista Time, da década de 90, portanto, muito mais recente na linha da história, mostrando os presos nos campos de concentração da Bósnia. Então, me parece muito claro, né, que esta percepção de integração entre presente e passado deve, ao menos, ser considerada quando todos nós aqui formos refletir sobre o assunto, né? Da mesma forma que tivemos os desfiles nazistas, fascistas, na década de 30 e década de 20, porque o fascismo toma a Itália em 1924, semana passada foi dia 25 de abril, é o dia da libertação da Itália, eu pude falar para a comunidade italiana aqui em São Paulo. Da mesma forma, esses movimentos racistas, nazistas, machistas, de ódio, voltam a se manifestar nos dias atuais. Essas imagens que vocês estão vendo, as duas imagens de cima, são de Charlottesville, há 3, 4 anos atrás, quando neonazistas, supremacistas, a Ku Klux Klan marcharam para impedir a remoção da estátua de um general sulista de uma universidade lá em Charlottesville. E abaixo, né, um terrorista de extrema-direita que matou centenas de estudantes na Noruega no primeiro dia da sessão do seu julgamento, fazendo a saudação nazista assim que ele entrou no tribunal. Notem aí, eu coloco 3 imagens contemporâneas da Alemanha, o movimento identitário, que tem toda uma roupagem jovem, uma linguagem jovem, eles usam músicas que os jovens gostam de ouvir, né? E são xenófobos e racistas. E, claro, os mesmos movimentos de Charlottesville nos Estados Unidos, comparando com uma imagem da Alemanha de março de 1938. Bom, por conta disso, eu menciono Jean-Paul Sartre, o maior pensador francês, ao meu ver, e Jean-Paul Sartre, ele coloca um pensamento, uma reflexão muito interessante, né? Como que ele vai colocar: escolhemos o nosso passado à luz de um certo fim. Então, eu interpreto o meu passado coletivo, a verdade histórica, de acordo com os meus objetivos, normalmente políticos, né? Eu vou negar a ditadura porque não me interessa que existam memoriais ou que digam que tal ou qual profissional, fosse militar, fosse civil, cometeu crimes. O problema é que, em algum momento, esse passado volta, bate à nossa porta e se impõe e nos devora, como disse Sartre nessa sua obra, nesse seu texto. E esta é a mais pura realidade. Eu já falei de Faulkner, eu coloquei a frase ali, não é? Então, notem o desfile de jovens da juventude hitlerista na década de 30 e um desfile que ocorreu há 2 anos, talvez até menos, na Alemanha, né? Até os tambores desses movimentos são iguais, né? Esse é um movimento neonazista chamado Der Dritte Weg, ou a Terceira Via, e que hoje busca chegar ao poder na Alemanha, mas na Alemanha eles são considerados ilegais e respondem criminalmente por isso. Bem, eu aqui começo a mostrar alguns espaços de memória, algumas experiências estrangeiras, né? E menciono Hannah Arendt. Hannah Arendt, ao falar de espaços de memória, ela coloca também uma observação muito interessante, né? O espaço de memória, o centro de memória, quando visitamos um centro de memória, nós nos reencontramos não apenas com a nossa identidade. Nós visitamos um local de ócio, um espaço onde o tempo para e onde nós nos reencontramos com a nossa própria história. Por isso ela coloca aqui, né? Esse é o desafio das artes, da arquitetura e de todos os suportes, na verdade, de expressão da memória. Produzir o encontro. É um espaço simbólico, né? Onde cidade
democracia e política se manifestam e se reúnem em liberdade, porque eu posso dar a interpretação diante de um local sagrado, onde pessoas morreram, onde pessoas lutaram, onde pessoas se sacrificaram pela democracia. Essa é uma observação desse livro, O que é Política, eu também recomendo. O caso da Alemanha. Então, notem que nós pensamos em ressignificação de espaços. Certamente, para aqueles que me ouvem, passear no bairro da Liberdade remonta à cultura oriental japonesa, né? Aliás, um dos meus locais preferidos é o bairro da Liberdade. O que poucos sabem é que o bairro da Liberdade é uma necrópole onde estão os restos mortais dos escravos que, quando fugitivos, eram trazidos para São Paulo e enforcados ali na Praça da Liberdade, onde hoje existe uma igreja chamada Igreja das Almas. Inclusive, para quem... lá existe uma rua chamada Rua dos Estudantes, que desce para a Rua da Glória, bem no centro de São Paulo, onde hoje escavações estão sendo feitas, né? Então, ali não é apenas o bairro oriental, ali é um local que remonta à escravidão africana, né? Quem quer compreender a violação dos direitos humanos hoje precisa compreender o traço e a raiz colonial dessas violações. Então, nós precisamos ressignificar os locais para que a gente rechace que, novamente, esse tipo de coisa ocorra. Se vocês passarem, por exemplo, por esta praça no centro de Berlim, nós temos ali uma imagem da Humboldt Universität, a Universidade Humboldt, lá em Berlim, onde estudaram Einstein, Karl Marx e dentre outros aí que passaram. E foi neste lugar que, em 10 de maio de 1933, 10 mil livros considerados impuros, livros de autores judeus, livros socialistas, marxistas, etc., foram queimados pelos nazistas, como vocês veem na imagem, com a presença de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, que foi copiado, imitado por um certo ministro da cultura, esteticamente copiado com precisão em tempos recentes aqui no Brasil. Eles queimam 10 mil livros. Hoje, quando você passa pela praça, se você não sabe do fato, pode aprender no momento em que você se depara com esta tampa de acrílico. E você olha pela tampa de acrílico e verá, eu não sei se dá para ver aqui pelo Zoom, mas dá para... Lá embaixo existe uma prateleira para livros vazia, com espaço exatamente para 10 mil livros. E, ao lado, uma placa de Heinrich Heine, um pensador alemão, do século XIX, essa frase dele, dizendo: onde se queimam livros, um dia pessoas serão queimadas também. Portanto, ele foi visionário em relação ao que ocorreria na Alemanha. Um outro monumento, notem que o planejamento urbano em alguns países, ele é a própria mensagem. A cidade dialoga com a memória coletiva e com a verdade histórica. Ao passar por uma rua em Berlim, em frente à estação Friedrichstraße, a Rua Frederico, né, vemos uma estátua de bronze, vocês estão vendo aí, com crianças carregando uma mala sobre um trilho de trens. E quando eu passei diante desse monumento, eu confesso que não conhecia. Mas estranhei que, de um lado, há duas crianças, estátuas, né, de duas crianças, mais claras, vocês estão vendo ela aí no plano abaixo, ao lado esquerdo, caminhando com a mala, e do outro lado, um conjunto maior de crianças, com uma feição mais triste, mais magras. E o que significa isto? Então, você vai pesquisar o local. Dessa estação,
em 1938, em 30 de novembro de 1938, algumas famílias ricas judaicas conseguiram tirar da Alemanha já nazista 10 mil crianças que foram para Londres, né? Foi chamado o Trem da Vida. Infelizmente, 2 milhões de crianças judias foram assassinadas e não conseguiram embarcar nesses trens. E é o que demonstra este monumento, ou seja, o artista plástico, a experiência artística estética na verdade, um livro que nós precisamos aprender a ler. Eu vou pular alguma... Agora, esse é importante. Esta é uma cidade... Opa, pulei. Agora sim. Esta é uma cidade chamada Oranienburg, perto ali de Berlim, 20 minutos de trem de Berlim, porque Berlim e Oranienburg ficam no estado de Brandemburgo, né? A Alemanha é uma federação, assim como é o Brasil. Eu coloquei aqui as fotos que eu bati da estação hoje. Essa foto tem mais ou menos 4 anos. E uma foto antiga dessa estação. Notem que ela permanece exatamente a mesma, né? Na década, no período nazista, há relatos, e eu coloco aqui ao lado, né, de soldados presos, aliados, que eram levados para campos de concentração, e um desses campos de concentração, que se chama Sachsenhausen, foi o segundo campo de concentração do período nazista, só ficando atrás de Dachau, que foi o primeiro inaugurado. Os soldados eram levados por essa estação. Quando eles desciam essa estação, cercado pelos soldados alemães, eles eram alvejados pela população com pedras, paus, eles eram agredidos pela população até chegarem no campo. E a caminhada é por essas ruas que vocês estão vendo, até o campo de concentração. Notem as casas homogêneas, né? A arquitetura, muito própria até da Alemanha. Essas eram as casas dos oficiais nazistas e dos comandantes de Sachsenhausen, que moravam ali com as suas famílias. Esta é uma dinâmica comum, né? Para quem não sabe, com as devidas proporções, na ditadura brasileira, o DOI-CODE de São Paulo tem lá na Rua Tutóia as suas edículas. Uma delas era a casa onde o torturador Ustra vivia com a sua família, seus filhos, enquanto os gritos dos torturados eram ouvidos em todo o bairro ali da Vila Mariana, na região do Ibirapuera. Pois bem, e notem também, de novo, a questão arquitetônica e urbanística. As pessoas passam pela rua e vão lendo nos muros a história daquele campo de concentração e o que significam essas vias, esses caminhos, né? Aqui uma imagem do lado esquerdo, que eu mesmo tirei quando estive lá fazendo pesquisa, e do lado direito, o mesmo local de onde eu bati a foto. Eu já conhecia essa foto, com prisioneiros tirando a neve sob os olhos de um guarda do campo de concentração de Sachsenhausen. Aqui que eu entro na questão do espírito do lugar, né? Itália, vou mostrar aqui uma experiência italiana. Roma é uma cidade que, evidentemente, todos sabem, praticamente toda a história da humanidade pode ser encontrada em Roma, em seus vários períodos, né? Em relação à memória da Segunda Guerra Mundial, bem pertinho do centro de Roma, eu diria uma meia hora de ônibus, existem ali umas catacumbas, né, de São Calixto, muito famosas, onde os cristãos se reuniam ali, dezenas de quilômetros abaixo, construíram ali uma igreja lá embaixo, né? Então você desce a catacumba, vai embora, até parece uma mina. Mas logo ao lado existe um local chamado Fossas Ardeatinas, que eram, na verdade, um local de extração, uma pedreira, vamos assim dizer. Pois bem, é este local que vocês estão vendo. Eu vou passando aqui algumas imagens.
havia uma política nazista, né? Para cada soldado alemão morto pelos partigiani, os partigiani eram a resistência antifascista, antinazista. Para cada alemão morto, eles matavam 10 italianos. Eu quero lembrar que a Itália lutou, Mussolini se alia a Hitler, quando até em 1942 para 43, o próprio movimento fascista italiano, diante das dificuldades da guerra, derruba Mussolini, não é? E o rei Vítor Emanuel III acaba se voltando para os aliados. E aí a Alemanha invade a Itália e começa a ocupação propriamente dita, enquanto Mussolini era resgatado por Hitler e criava ao norte da Itália uma república fantoche chamada República de Salò. Pois bem, houve um atentado em Roma, 10 a 20 soldados nazistas foram mortos pelos partigiani. E aí é que 330 cidadãos italianos, alguns tirados das prisões italianas, outros cidadãos que viviam as suas vidas em Roma, foram selecionados, e esses 330 cidadãos italianos, um a um, foram executados exatamente nesta gruta, cuja imagem vocês estão vendo, com um tiro na nuca, né? E aí, bom, acaba a Segunda Guerra Mundial, e aí alguns clérigos, salvo engano meu, dominicanos, encontram os primeiros corpos, né? E aí foi criado um grande centro de memória, que não, o centro de memória é mais do que um museu. O centro de memória transmite mensagens e leva à reflexão. Lá estão as tumbas dos italianos vitimados, das mulheres, homens, crianças italianos vitimados, nesse que é chamado o Massacre das Fossas Ardeatinas. Também o museu está lá dentro, com os objetos, né? Enfim, é um dos locais mais marcantes que eu visitei e pesquisei por conta da memória coletiva, né? E aí chegamos num dos casos mais impressionantes e que hoje é objeto de disputa. Tivemos as guerras balcânicas da década de 90, com o fim da ex-Iugoslávia. A Sérvia declara guerra à Croácia, à Bósnia, ao Kosovo e assim por diante. Qual é a evolução, entre aspas, né, que esses processos de violação dos direitos humanos conduzem, que eles são conduzidos? É que se os nazistas criaram lá e sistematizaram os campos de extermínio e de concentração, porque quem criou os campos de concentração foram os ingleses na Segunda Guerra dos Boers, na África do Sul, no século XIX. E o primeiro campo de extermínio, que não é de concentração, é de extermínio, foi criado entre 1904 e 1908 pelo Império Alemão, quando massacrou 2 povos africanos, os Namas e os Hereros, na Namíbia. Lá está o primeiro campo de extermínio da história, um deles é o campo de Ilha Shark. Eu recomendo um documentário do YouTube chamado Darwinismo Social. Pois bem, mas na Bósnia, algo surpreendentemente chocante novo vai ocorrer dentro do que eu chamo de universos concentracionários, né? Os primeiros universos concentracionários da história moderna foram as reservas indígenas, onde os indígenas morriam pela fome e pelo massacre. Quem pensa que reserva indígena é algo bom? Não, não é. É um mal necessário hoje, né? Mas o que vai acontecer na Bósnia? São criados os campos de estupros, os rape camps. E por quê? Porque nos Balcãs, a linha de descendência é patrilinear. Se um homem sérvio tem um filho ou uma filha com uma mulher bósnia muçulmana, os sérvios são cristãos ortodoxos, né? O filho será considerado sérvio. E qual a melhor forma para se praticar uma limpeza étnica? Gerando nascimentos forçados na região. O fato é que este prédio que vocês estão vendo abaixo, chamado Hotel Vilina Vlas,
numa cidade chamada Visegrad. Este hotel é visitado já depois da guerra. Ele é um hotel hoje. Se vocês entrarem na internet, verão que vocês podem reservar um quarto neste hotel. Uma australiana, ela vai passar alguns dias nessa cidade, porque a Bósnia é um país muito bonito, com muitas cidades com águas medicinais, etc. E ela vai passar alguns dias nesse hotel para descansar. Existe um filme sobre isso hoje, que ela própria gravou, do qual ela participou. E, ao passar a primeira noite, ela se sente muito mal e vai parar no hospital. Ela vomitava, não passava bem, começou a achar que era a água do local, começou a pesquisar o local, porque ela saiu do hospital e começou a passar mal de novo. O que ela descobre? Que o local foi um rape camp, um campo de estupro. Aí centenas de mulheres bósnias foram estupradas, homens foram mortos aí dentro, e mais, que os móveis ainda são os mesmos. As camas onde ocorriam isso, tudo ainda é exatamente igual ao período do funcionamento do rape camp. Então, hoje existe uma grande luta pela memória. Parte da população quer que este local se torne um centro de memória, enquanto a parcela sérvia não deseja isso. Inclusive, eu coloquei a foto acima de um pequeno memorial mostrando que ali ocorreu um genocídio. E vocês notem que alguém está escrevendo em genocídio no memorial. Por quê? Porque durante a noite outros grupos vão até lá e apagam a palavra genocídio. É um caso de disputa pela memória, como nós temos hoje no Brasil. A Casa da Morte em Petrópolis não é um memorial, porque existe ali um proprietário que não deixa visitar, não cede a casa para se criar um centro de memória com as devidas indenizações, evidentemente, né? O caso do ICOD em São Paulo, só para mencionar como este não é um tema nacional, ele é um tema global, né? Então, aqui uma reportagem do The Observer, que eu traduzi para vocês, mostrando várias reportagens e estudos acadêmicos existem sobre esse caso. Né? Eu não poderia deixar de falar da África, né? Especialmente de Benin. É do Benin que a grande maioria das vítimas africanas traficadas pelo comércio de escravos vêm parar no Brasil. E um dos memoriais mais importantes é este entreposto, o que foi, né, esta casa, um entreposto de escravos, construído ainda no século XVI, né, chamado a Feitoria de Ajudá, ou UIDA, ou hoje, Forte de São João Batista de Ajudá. E hoje é um grande memorial que faz referência a este período tão trágico, e o processo, a dinâmica, o ritual, não é? Dessa tragédia que marcou a humanidade, ele levava homens, mulheres, crianças, né, a marchar alguns quilômetros. E quando chegavam a um determinado local ali no litoral, já para subirem nos terríveis navios negreiros, que eram por si só um sistema de extermínio, havia um ponto em que eles diziam: é o último lugar onde você verá a África. Então, é exatamente este lugar onde vocês encontram este portal, né, chamado o Portal do Não Retorno. É o último ponto da rota dos escravos, por onde eles passavam, 15 metros de altura, algumas gravuras em alto relevo ali na parte superior, e que remontam a homens escravizados, acorrentados, né? Este é um local dos mais visitados ali. E confirmando aquela minha afirmação de que os fatos
a memória faz o local, havia um mito, não se sabe, porque essas sociedades eram ágrafas, as suas tradições eram transmitidas de forma oral. Havia lá há hoje um mito dizendo que esses homens e mulheres, havia um momento em que eles passavam por uma árvore considerada a árvore sagrada, em torno da qual os homens davam 9 voltas, as mulheres 7 voltas, antes de deixar o continente africano, a mãe África, para sempre. Não se sabe exatamente se a árvore existiu ali, mas o local é esse que vocês estão vendo, onde construíram ali um monumento que remonta a uma árvore chamada a Árvore do Esquecimento, e que hoje alguns chamam de a Árvore da Memória, também na África. A Casa dos Escravos, né? Construída no século XVIII. Lá viveu uma dama muito rica, Anne Pepin, e que esta casa era usada para também como o entreposto, né, de escravos. E aquela porta que vocês conseguem ver ali embaixo, né, neste túnel, o fotógrafo pegou bem essa imagem, era chamada de a porta sem retorno. Uma vez que você passar por lá, você nunca mais verá a África. Então, são vários os monumentos. Aqui uma pintura do século XIX, mostrando o mesmo local hoje, né? E como ambientado na época. Então, este é um dos pontos mais visitados. O ex-presidente Lula esteve neste local visitando também. E aqui, vocês sabem que os navios negreiros, a partir de um certo momento, eram interceptados pela Marinha Britânica, porque a partir de um certo período, o tráfico negreiro passou a ser proibido. Não por humanismo. É que a metrópole, né, Londres, queria vender os produtos manufaturados, e o comércio, o mercado, ou aquele sistema econômico baseado na escravidão, já não interessava mais. Quando os navios negreiros eram interceptados pela Marinha Britânica, para que os seus tripulantes não fossem presos, vamos aqui usar um termo atual, em flagrante, eles jogavam os escravos no mar. Quem assistiu o filme Amistad, um caso real que vai parar na Suprema Corte Americana, tem uma cena muito forte em relação a isso. Pois bem, no Caribe, existe um memorial que ninguém consegue enxergar a menos que mergulhe, né? É exatamente este memorial que está no fundo do mar e que mostra crianças africanas. É uma homenagem às crianças africanas atiradas ao mar. Muitas morreram nesse local, de mãos dadas e de costas uma para outra, olhando para a vastidão do oceano. Esse é um dos memoriais mais tocantes que eu conheço. Vocês podem ver na imagem aí que há um mergulhador, né? E aí entra de novo a questão do mistério do local. Eu vou, inclusive, já começando a partir para a minha conclusão, porque há muitas imagens, né? Isso aqui é um pedaço de um curso longo, mas, assim como o Rio da Prata, na Argentina, é hoje conhecido como túmulo das vítimas da ditadura argentina. Este é um monumento ali na entrada das Nações Unidas, em Nova York, né? Chamado a Arca do Retorno, em homenagem, foi inaugurado em 2015, 2015, em homenagem às vítimas da escravidão africana. Argentina, eu queria chegar na Argentina, porque é um país irmão, ao lado, mas que tem uma outra visão em termos de memória, muito diferente do Brasil. Eu não sei se todos sabem aqui, mas a Argentina levou à morte e desaparecimento de pelo menos 30 mil pessoas, né? Para muitos, inclusive, foi um genocídio. Esta imagem que vocês estão vendo, do lado direito abaixo, vocês estão vendo o Rio da Prata. São fotos que eu bati, e se vocês olharem bem atentamente, verão na linha da foto, na linha de baixo, uma pequena estátua.
uma pequena estátua, uma imagem muito realmente pequena. E quando eu estava lá, eu achava que eu estava vendo, mas eu enxergo mal de longe e de perto também. Então, eu não sabia. Eu estava, na época, com a minha esposa. Esta foto deve ter uns 2 ou 3 anos. E achei que eu estava vendo alguma coisa lá. De onde eu bati essa foto, pessoal? Do chamado Parque da Memória. Imaginem um parque do tamanho, vamos assim dizer, do Parque Vila Lobos, totalmente tomado por obras de arte relativos à memória da ditadura. É um parque inteiro com obras de arte que remontam a isso. Dentro do parque ainda existe um museu. Existe um grande muro com 30 mil nomes. Só para vocês terem uma ideia da imensidão. De um lado, o Rio da Prata. Por quê? Porque a ditadura argentina, os militares, dopavam as vítimas que passavam 2, 3 anos na esma, sendo torturadas, dopavam essas vítimas, colocavam nos aviões e, durante a noite, elas eram jogadas ainda vivas no Rio da Prata. Até que os corpos começaram a chegar do outro lado do Rio da Prata, no Uruguai. Há várias imagens e fotos da época com esses corpos. Pois bem, do lado oposto, temos a Universidade de Buenos Aires, muito atacada na ditadura argentina. Bem, um dos centros de extermínio principais era chamada Escuela de Mecânica de la Armada, da Marinha. Vamos assim dizer, é um campus que lembra uma universidade, um quartel, e ali, aquele local virou um centro de extermínio. Então, as pessoas ficavam 2 anos, 3 anos, às vezes, sequestradas, mas notem bem, todo mundo sabia que ali funcionava uma base militar e que num dos seus prédios, o cassino de oficiais, onde os oficiais se reuniam para relaxar, aquele prédio do cassino de oficiais foi transformado num centro de tortura e extermínio. Uma coisa é ser secreto, outra é ser clandestino. Se vocês olharem os documentos da época, verão que os oficiais que lá trabalhavam tinham nos documentos as suas funções. Por exemplo, chefe de protocolo. Mas, na prática, era o chefe das torturas. Então, não era secreto, mas enquanto o centro de tortura e extermínio era clandestino. Esta é uma diferença no estudo da memória. Pois bem, as pessoas eram levadas para lá encapuzadas, os locais ali eram 2 ou 3 salas, uma da Marinha, outra da Aeronáutica, outra do Exército, ou grupos de trabalho diferentes da própria Marinha, em que as pessoas ficavam encapuzadas em pequenos nichos e acorrentadas durante 2 anos. Então, em espanhol, capuz se diz capucha. Então, nós tínhamos os locais que eram as capútias, onde ficavam os encapuzados. Não se via quem estava preso além de mim. Apenas se ouvia os lamentos, os choros, a fome. E todo mundo ouvia a voz de um menino preso. Um menino de 6, 7, 8 anos. Era Pablo Miguel, esse jovem cuja imagem foi reconstituída aí na foto. Por que a imagem foi reconstituída? Porque até hoje ninguém o viu lá dentro da ESMA, a Escola de Mecânica da Armada. Porque todos estavam encapuzados, mas todos ouviam o menino chamar pelo pai. Ele fora preso com a sua mãe. E ele dizia, me quero el papá, eu quero o meu pai. Nunca ninguém o viu, mas todos ouviram a sua voz. Um dia ele desapareceu. Sabe-se hoje que ele e a mãe foram atirados ao Rio da Prata. Então, o que fez a artista plástica? Ela coloca uma estátua lá no meio do Rio da Prata, que ora você enxerga, ora você não enxerga. Porque todos ouviam Pablo Miguel, mas nunca ninguém o viu. Todos sabiam que ele estava lá, mas ninguém sabe qual foi o seu destino. E aí, esta estátua que vocês estão vendo no Rio da Prata
Quando o tempo está nublado, você simplesmente não enxerga. Quando a noite não é de lua cheia, você não enxerga. Mas quando a noite é iluminada pela lua cheia, você vê o vulto de Pablo Miguel olhando para a imensidão do Rio da Prata. Este monumento me emocionou muito. E sempre que eu volto lá, eu paro para olhar essa estátua. Pois bem, e aqui a ESMA, né? Essas imagens que vocês estão vendo agora são de sábado. São as mais recentes que eu trouxe de lá. Porque sábado, a primeira marcha das Madres de la Plaza de Mayo completou 40 anos. E eu ainda conheci esta senhora que estava lá dando entrevista. Até hoje ela procura o filho dela. Como nasce este movimento? Não é? Vocês sabem que pela ESMA, esse local, vocês estão vendo aí imagens deste verdadeiro campo de concentração, a ESMA, por lá passaram 5.000 pessoas. Apenas 200 sobreviveram. As mulheres, e aqui eu volto à apresentação da doutora Flaviana, as mulheres presas políticas eram para lá levadas, violentadas em massa, mas havia as grávidas, as gestantes. Quando os bebês nasciam, vejam esta imagem, eu vou passar uma imagem. Esta salinha que vocês estão vendo à esquerda, até hoje uma mensagem lá. Como era possível que neste lugar nasceram chicos? Como é possível que neste local nasceram crianças, bebês? 500 bebês foram retirados das presas políticas que lá estavam, e até hoje apenas 124 foram encontrados. Eles foram entregues para famílias de militares. Uma dessas mães que teve a filha presa se chama Stella Carlotto. Hoje ela está com uns 90 e poucos anos. Existe um filme, A História de Stella, e ela cria com outras mães um movimento que há 40 anos atrás encara a ditadura. Elas pegaram as fraldas de bebês, amarraram nos seus cabelos. Então, vocês podem ver essa madre que está aqui com o lenço na cabeça, remonta as fraldas, chamado hoje panuelos, e que vira um símbolo de resistência. Notem que, tanto na ditadura brasileira, o movimento pela anistia foi criado por uma mulher, assim também as mulheres lideraram o combate à resistência à ditadura argentina. Não foram os homens, foram as mulheres que fizeram isso. E elas assistam também o filme A História Oficial, que tem no Netflix. E estas mulheres passam a marchar todo domingo, todo sábado, na Praça de Maio, face a face com os militares, buscando pelas filhas, e depois elas descobrem os netos. E até hoje estão tentando reencontrar os netos. Muitos já foram encontrados, né? Então, nós temos, pelas ruas de Buenos Aires, a memória muito viva. Se vocês olharem aqui, claro, essas imagens da Praça de Maio foi de sábado agora, estava lotada, com os argentinos em massa apoiando essa celebração. Vejam aqui as bandeiras. Aqui são estudantes dentro da ESMA, recebendo instrução. As escolas vão em massa para lá. Esta era a guarita verde. A partir desta guarita verde, a pessoa entrava sob o estado de terror da ditadura argentina. Se vocês olharem aqui na base, este corredor de madeira com suportes do teto aqui ao lado, de cada lado, ele era dividido em pequenos nichos, onde a pessoa ficava deitada, acorrentada e encapuzada, não é? E no subsolo da ESMA que ocorriam as torturas. E aí você anda hoje por Buenos Aires e se depara com placas no chão, como essa que eu estou mostrando aqui, mostrando que ali, nesse endereço, onde está a placa, diante de uma casa, viveu uma vítima da ditadura argentina. O mesmo projeto que existe hoje na Alemanha. Se vocês andarem por Berlim e por toda a Alemanha, onde havia uma família judia, onde há uma casa, onde viveu uma família judia deportada, ou cigana, etc.,
há uma plaquinha dourada no chão dizendo: aqui viveu a família X, né, deportada para Auschwitz. Aliás, eles estão emplacando a Alemanha inteira. Este projeto deve acabar daqui a 5, 6 anos, se os meus cálculos estão corretos. A Argentina vem fazendo a mesma coisa em relação à sua ditadura. Este é o local das torturas, é o subsolo do prédio do Cassino de Oficiais. Aqui havia divisórias, várias, onde as pessoas eram torturadas. Bom, há muito mais o que falar. Eu vou encerrar por aqui. Eu quero só mencionar um dos nossos casos mais importantes hoje, o DOI-CODE, na Rua Tutóia, o maior centro de sequestro, tortura e extermínio da ditadura brasileira. Neste local, onde hoje ainda existe uma delegacia, o 36º Distrito Policial, Ustra comandou o terrorismo da época, né? E aqui, estas imagens que vocês estão vendo são de uma audiência pública realizada em setembro, 9 de setembro do ano passado, porque o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou uma ação civil pública contra o Estado de São Paulo para que este prédio, já tombado desde 2014, a pedido de um sobrevivente, o Ivan Seixas, se torne um centro de memória. A OAB é amicus curiae, a doutora Marisa, que me acompanha aqui, é advogada comigo neste caso, também representa o Núcleo da Preservação da Memória Política de São Paulo, com o doutor Belisário, e o juiz, ao agendar a audiência de conciliação, não o fez no fórum, determinou que a audiência fosse realizada lá, no local, onde passaram também em torno de 7.000 pessoas, com centenas de mortes. Eu recomendo a vocês o documentário O Dia em que a Justiça entrou no DOI-CODE, do Camilo Tavares, o mesmo diretor que produziu O Dia que Durou 21 anos, está no YouTube, e vocês poderão ter uma ideia, uma compreensão melhor deste caso. Não posso também deixar de mencionar que ninguém fala disso, mas a Comissão Nacional da Verdade, num brilhante trabalho do Pedro Dallari, da Maria Rita Kell, especialmente na questão indígena, provou que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos pela ditadura, não porque eram oponentes de esquerda, ou do MR8, ou da LN, é porque eram quem eram, indígenas. Um obstáculo, entre aspas, ao desenvolvimentismo, bandeira da ditadura, a mesma mensagem que vocês ouvem hoje de certas autoridades. E lá na terra mineira do povo Krenak, foi criado um campo de concentração chamado Reformatório Krenak, para onde eram enviados indígenas do Brasil inteiro que falavam línguas diferentes. Para quem não sabe, nós temos 305 diferentes nações indígenas, com 274 diferentes línguas, fora os 114 grupos em isolamento voluntário na Amazônia, reconhecidos pela FUNAI. E neste local ocorreram torturas, abusos, trabalhos forçados contra os povos indígenas. Vocês estão vendo as ruínas, e nós queremos, sim, criar um memorial lá. E mais, a ditadura militarizou parte dos povos indígenas, criando a Guarda Rural Indígena, ou GRIM. Por quê? O mundo acusava o Brasil de genocídio desde a década de 60, pesquisem depois o tema, o relatório Figueiredo, e o governo militar cria uma guarda indígena para tomar conta dos indígenas. Porque aí eles diziam, são indígenas reprimindo indígenas, não é? E aí, no desfile de formatura desta guarda rural, vocês estão vendo aí a única imagem que nós temos da ditadura de uma vítima pendurada no pau de arara, no meio de um desfile com centenas e centenas de pessoas, inclusive o ministro do governo da época. Essa imagem está no YouTube e marca um pouco, demonstra bem a banalidade do mal da Hannah Arendt. Né? Para fechar, eu não poderia deixar de citar um outro mestre do estudo da memória, Svetan Todorov,
e que afirma, olha, se temos que conservar viva a memória do passado, o objetivo não é pedir indenização ou reparação, mas permanecermos alertas diante de situações novas e semelhantes ou análogas, né? Ou seja, coloquemos o passado a serviço do presente e a memória a serviço da justiça. E é por isso que, se tudo der certo, em breve nós teremos a inauguração do Memorial da Luta pela Justiça, pela OAB, com o Núcleo da Preservação da Memória Política de São Paulo, o local onde ocorriam os julgamentos pela auditoria militar, onde o Estado de Direito efetivamente desapareceu. Eu quero agradecer a atenção. Obrigado, Juliana. Eu também me emociono com o Pablo Miguel. Eu tenho até que respirar para falar dele. Mas eu quero lembrar que crianças foram sequestradas e torturadas no Brasil. Leiam o livro chamado Cativeiro Sem Fim, né? do nosso querido amigo o Eduardo Reina, um clássico já no estudo da memória. Crianças foram mortas e torturadas na Alemanha nazista, nas ditaduras do Cone Sul, e assim por diante, né? Eu quero lembrar também que nós temos documentos que provam que crianças chavantes, durante a ditadura, foram colocadas em aviões da FAB e trazidas para o sul do Brasil, para que os seus pais viessem atrás e abandonassem as suas terras. Hoje, pelo Estatuto de Roma, a transferência forçada de crianças de um grupo para outro é genocídio. Eu agradeço, eu devolvo a palavra à nossa querida doutora Flaviana, minha companheira de coordenação de grupo, e, mais uma vez, agradeço a paciência de todos. Muito obrigado. Doutor Flávio, na verdade, eu estou sem palavras, né, após um seminário tão importante, tão relevante, tão tocante. Também, né, eu vi aqui o pessoal comentando sobre a história de Pablo Miguel, mas também aquela homenagem que tem, né, no mar, às crianças, na África, também tocou muito. Então, assim, são histórias incríveis que você traz e mostra a importância da gente conservar essa memória, né? Você falou das crianças também, me lembrou daquele livro que eu acho que qualquer um consegue acessar, o Infância Roubada, que fala sobre as memórias da ditadura militar em relação às crianças, né? E dialoga até muito também com essa questão da maternidade, né, em relação às mulheres. Então, assim, uma apresentação incrível, acho que estamos todos extasiados e muitas coisas que a gente não conhecia, né, que é muito importante para a gente entender essa importância dos lugares de memória. Eu abro agora para o pessoal, caso queira fazer alguma pergunta, né, para o Dr. Flávio, para a gente poder fazer um debate, saber alguma coisa em relação ao que ele tem falado, né, para a gente pegar ainda mais desse conhecimento incrível que ele tem para nós. Eu fico à disposição para quem quiser trocar algumas ideias, né? Eu acho que é importante isso para consolidar melhor, né? Matar algumas dúvidas, enfim. Fiquem à vontade. Inclusive, enquanto o pessoal pensa, eu estou puxando aqui os meus arquivos, eu quero lembrar o Dermi Azevedo, que foi um jornalista preso pela ditadura, e o seu bebê de 1 ano foi torturado. Levou choques elétricos. O Carlos Alexandre Azevedo, né? E ele relatou, já adulto, que ele desenvolveu várias fobias, e há poucos anos, acho que em 2013, ele cometeu suicídio. E foi um bebê torturado pela ditadura brasileira, dentre outros, né? Eu lembro o caso de Amelinha Teles, que teve os seus filhos levados ao DOI-CODE, quando ela estava tomando choques elétricos, o pai no pau de arara. É preciso, são fatos muito tristes, mas é preciso que as pessoas saibam que isso aconteceu, porque hoje há políticos defendendo o retorno do terrorismo de Estado. Enquanto o pessoal aí provavelmente vai escrever, né? Eu tenho um questionamento em relação a
é esse negacionismo, né, que a gente tem em relação a esses atos, né, de terror, a questão das ditaduras. Então, assim, até tem um dos slides que você coloca sobre essas consequências do negacionismo, né? Aí eu fico me perguntando, queria saber qual a sua opinião, como a gente consegue, né, evitar esse negacionismo, como a gente consegue aumentar as políticas de memória no nosso país, já que é um país que tradicionalmente não tem esse incentivo, né, às políticas de memória. Olha, você sabe, Flaviana, que e eu estou me referindo a ela de forma informal, porque a Flaviana já é uma amiga querida, né? Que normalmente nós pensamos nisso que nós estamos fazendo agora, trocando ideias, trocando informações, porque as pessoas no Brasil não têm a chance de conhecer os grandes centros de memória do mundo. Eu não mostrei, por exemplo, aqui o Memorial de Hiroshima, que são 3 andares, tudo digitalizado, não é? Os prédios ainda queimados, eles não foram reformados. E veja, quando nós tocamos nesse assunto, eu vi aqui a mensagem, né, da nossa colega, deixa eu ver aqui o nome dela, quando ela falou do Pablo Miguel, a Juliana, a doutora Juliana. Quando você conhece a história, você se comove, você se sensibiliza. E as pessoas perderam a capacidade de se sensibilizar, porque temos uma vida muito difícil no Brasil, a violência, a banalidade, né? Os nossos colegas aqui da Comissão de Direitos Humanos que trabalham com as pessoas sem moradia, né? Ninguém liga para eles, né? Eu comentava isso hoje. Às vezes eu tenho ali um chocolate no carro e eu dou no farol, porque a pessoa não tem o que comer. Então, quando nós tomamos contato com estas experiências, especialmente o Chile, a Argentina e o Uruguai, que vem condenando esses torturadores a penas altíssimas por crime lesa humanidade, porque foram crimes contra a humanidade, dentro do conceito do crime internacional. Ataque sistemático, generalizado, com consciência do perpetrador deste ataque generalizado contra a população civil. Então, quando nós falamos disso, as pessoas se sensibilizam, se comovem. Elas talvez recuperem um pouco da alteridade que está faltando. De outro lado, a mim parece que eu não posso apenas falar disso para os jovens, especialmente. Nós temos que dar significado para os espaços públicos. Eu vou dar um exemplo. E com alegria, eu vou dar um exemplo. Ali atrás da Câmara dos Vereadores, a Maria está dizendo que esteve lá no Rio da Prata. Pesquise os voos da morte. Vuelo de la Muerte. Aliás, é um grande julgamento ocorrendo na Argentina. É a mega causa ESMA, né? Que trata dos voos da morte. Os pilotos foram recentemente condenados a vários anos de prisão. Pois bem, eu dizia, ali atrás da Câmara dos Vereadores está um monumento ao Vladimir Herzog, a Praça Vladimir Herzog. Só que você não vai encontrar aquela foto trágica que foi montada, foi uma fake news, né? Do Herzog enforcado como se tivesse sido suicidado. A família não quer ver aquilo. Ao contrário, existe uma escultura que foi concebida como um prêmio em direitos humanos, Vladimir Herzog, e aí fizeram uma escultura grande ali na praça, com vários degraus, e nesses degraus, cada cidadão que quis ajudou na construção do memorial e colocou uma letra ali com mensagens de direitos humanos e de paz. Quer dizer, a própria comunidade é dona daquele espaço. E de quando em quando eles fazem feijoadas lá, feijoadas para quem quiser ir, com música. Quer dizer, é uma forma feliz e alegre de transmitir a memória, especialmente para os jovens. Não é? Porque, ao contrário da Argentina, eu vou dizer aqui uma frase das mães da Praça de Maio. As mães da Praça de Maio dizem o seguinte: foram nossos filhos que nos pariram, porque foram eles que abriram a nossa visão sobre o terrorismo e a violência de Estado argentino. O mesmo não aconteceu no Brasil. Os jovens que morreram do COD estudantes eram jovens de classe média. Yara Yavelberg, que morreu junto com Lamarca. Não é? Vários jovens eram de classe média.
E a classe média brasileira não quer ouvir falar disso. Foi um movimento, foi um sentido inverso, né? E a Argentina, vejam vocês, ela está condenando esses perpetradores a penas variadas, que vão de 10, 15, 20, 30 anos a pena perpétua, em tribunais não de exceção. Eles, ao meu ver, o modelo argentino é um dos mais avançados em termos de justiça de transição, muito melhor que Nuremberg, do qual eu sou um defensor. Porque lá são tribunais regulares, né? O Tiago, um filme ótimo, né? Que ele coloca aqui, O Segredo dos Seus Olhos. É outro filme muito bom, bem lembrado, viu, Tiago? Então, nós temos que trabalhar, o centro de memória, ele comove, ele te coloca no teu lugar enquanto brasileiro, enquanto brasileira. Ele mostra para você que você tem um lugar no mundo e que a tua história é essa e que você pode melhorar o futuro. Você não precisa ir para outro país, não é, para se comover. Assim como o Pablo Miguel, outras crianças desapareceram no Brasil. E desaparecem até hoje. As crianças são mortas nas favelas. E isso é legado da ditadura, a violência de Estado que nós vivemos. Na Argentina, as Forças Armadas foram todas reformuladas. A quinta fase da justiça de transição, a reformulação das instituições do Estado, de modo a consolidar o regime democrático. Não sei se respondi, doutora Flaviana. Sim, respondeu sim. E foi muito bom ouvir a resposta, né? Eu acho que é sempre um desafio tentar pensar em como colocar em prática essa memória, né? Mesmo para nós que às vezes pesquisamos memória, trabalhamos com isso, eu acho que sempre um desafio, né? Colocar aí essa memória dentro dessa educação em direitos humanos e nos vários espaços, né, que a gente ocupa. Então, muito obrigada. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que tem uma pergunta da Bárbara no... Além do Tiago que falou do... Pode falar. Eu acho que tem uma pergunta da Bárbara nas questões, no question and answer. Ela diz aqui, estamos vivendo uma guerra contra os povos indígenas no Brasil. Por que não se fala mais sobre isso, Flávio? Hoje eu estive com as 3 etnias, com quem trabalho aqui, e falamos sobre isso, ao que eles disseram, na verdade, ninguém olha para nós. Em verdade, aliás, meu abraço para a Bárbara. A Bárbara trabalha comigo na nossa Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, e ela hoje está numa das comunidades indígenas, eu não sei se é no Xingu que ela está, depois me corrija, Bárbara. Na verdade, ninguém fala dos povos indígenas, porque normalmente conta uma mentira na escola para a gente, desde criança, que o Brasil começa em 1500. Não se conta a história... aliás, o Felipe da FAD está presente também. Um abraço para o Felipe. Não se conta a história dos povos indígenas anterior a 1500. O Brasil foi invadido. O Brasil só seria descoberto se aqui não vivesse ninguém. Quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, era 1,5 milhão, a população de Portugal à época, 1500, era de 1,5 milhão. Isso é censo joanino da época. Enquanto aqui no Brasil viviam de 5 a 6 milhões de indígenas, mais de 1.000 nações diferentes. Então, para vocês verem a dimensão do extermínio. Então, os povos indígenas, eles são apagados da historiografia. Então, ninguém conhece. Ninguém conhece. Agora, é bom que se leia, do ponto de vista da memória, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, o meu livro, a tese que eu pesquisei, exatamente o genocídio indígena na ditadura. Eu recomendo o livro do professor Álvaro Gonzaga, Decolonialismo. Temos que nos decolonizar, não é descolonizar, é decolonizar, não é? Rejeitar termos, expressões preconceituosas. Por exemplo, índio. Índio é um termo preconceituoso. Índio não é nada. Na raiz da língua espanhola, segundo o professor Edson Damas, procurador de justiça em Roraima, um dos maiores especialistas na questão, índio é o sem Deus. Índio.
é o sem Deus. Nós temos culturas, Krenak, Ticuna, Guarani, Caiová, Xocleng, e assim por diante. São as culturas que existem, né? Então, isso foi sempre apagado. Inclusive nas fotografias de toda a América Latina. Há fotografias de Quito, no Equador, isso virou uma exposição há tempos atrás, em que as fotografias da capital do século XVIII, cada fotografia tem um fantasma, tem uma imagem branca que parece um fantasma. Eram os índios indígenas que eram apagados. Porque disse, registrado pelo fotógrafo Domingo Laszlo, os indígenas mancham a limpeza da nossa capital. O Brasil mesmo teve política de embranquecimento. Então, esse é o legado, é a prova do que acontece com o futuro de um país, quando a verdade e a memória não são trabalhadas, né? Infelizmente. Flávio, algumas pessoas perguntaram aqui nos comentários durante a sua explanação se teria como disponibilizar de alguma forma esses slides. Todos ficaram muito interessados. Eu posso nos textos, fornecer. nas figuras, né? Eu só precisaria saber, talvez com o pessoal da OAB, das comissões, se eu encaminharia para a OAB, ou se eu dou o meu e-mail aqui, quem quiser me manda um e-mail, eu vou escrever meu e-mail, né? Aí quem quiser pode me pedir. Acho que é mais fácil. Professor Flávio Bastos, @gmail.com. Mas também estou no... A Isabela já respondeu. Obrigado, Isabela. Pode ser o seu e-mail. Então já está aí. Também estou no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É fácil me achar, né? E aí eu posso encaminhar assim, com o maior prazer. Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? A Bárbara respondeu, falando que está em Alta Floresta. A Bárbara, ela viaja às comunidades indígenas e faz parte da Frente Ampla Democrática, assim como o Felipe. Opa, peraí, eu acho que eu mandei, então, em particular para alguém. Peraí que eu mando de novo o meu e-mail. Eu mandei para o host. Só um minutinho. Seleciona Everyone. Everyone, né? Às vezes eu mando a mensagem sem olhar. Agora vai, ó. Pronto. Fico à disposição de todos. E, mais uma vez, quero agradecer. Muito obrigado aí pela presença. Alô? Consegue me ouvir? Flávio, agradeço imensamente. Para mim é uma honra estar aqui, né? Poder ser sua suplente. Eu aprendo cada reunião, em cada seminário, eu sempre aprendo um pouco mais. A honra é minha, doutora Flaviana. A honra é toda minha. Você sempre explica sobre a temática com brilhantismo e é incrível poder participar aqui. Eu agradeço a todos que estão presentes também, né? Para a gente poder fazer um pouquinho aí dessa educação em direitos humanos, fazer essas atividades formativas, né, que estão sendo incríveis. E aí, próximo mês, a gente tem mais um seminário. O nosso próximo seminário ficou para o dia 8 de junho. Né? A gente vai ter mais um seminário do Núcleo de Memória, eu convido todos a estarem presentes. Já tem o tema, não? Tem sim. É sobre a lei da anistia. Vai ser uma análise sobre a lei de anistia. Quem vai fazer esse seminário é o Vinícius. Maravilha. Então, estaremos juntos com o doutor Vinícius. Exatamente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Flávio, como sempre. E uma ótima semana também. Obrigado, pessoal. Ótima semana para todos e todas. Tchau, tchau.